pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula da semana. Essa semana é um pouquinho mais curta, né? Ontem tivemos um feriado, então tivemos um tempinho para descansar. Vamos à nossa última aula do trimestre, né? O trimestre acaba agora na sexta-feira, dia 11, e a partir da semana que vem nós já vamos estar no terceiro trimestre, tá ok? Como eu comentei com vocês semana passada, a gente viu o texto de opinião numa forma mais digital, através do audiovisual, né? Em que a gente viu aquele vídeo dos youtubers falando sobre a liberdade de expressão. A gente viu um tipo de estrutura de texto de opinião, e agora a gente vai ver esse mesmo estilo, só que no texto escrito, né? Que a gente pode chamar de um texto um pouco mais complexo daí, que a gente pode chamar de artigo de opinião, tá? O texto de opinião é algo mais simples, em que eu simplesmente coloco aquilo que eu penso, né? E o artigo eu já vou ter que... Aí a gente tem uma complexidade um pouco maior, eu vou ter que colocar alguns posicionamentos, vou ter que provar aquilo que eu tô dizendo, então é um texto um pouquinho mais complexo, tá? Mas é um texto simples de se entender, tá ok? Para a idade de vocês, no caso, né? Claro que ao longo do estudo de vocês, no ensino médio, quando vocês forem para a faculdade e tiverem que ler esse tipo de texto, é lógico que ele vai ter uma complexidade muito maior, até porque ele pode ser algo muito mais técnico, dependendo da área que vocês escolherem para estudar e depois para trabalhar também, tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente entender sobre o artigo de opinião, ele não é diferente daquele texto audiovisual que a gente tem. A gente tem ainda a presença de um tema central, então primeiro eu preciso escolher um tema, e esse tema precisa ser polêmico, né? Porque senão as pessoas não vão querer ler o meu texto, porque elas vão se interessar em ler um texto que para elas não tem nada de interessante. A polêmica sempre é interessante, ela sempre traz audiência, como a gente diz, né? Então, no artigo de opinião, ele é um estilo de texto que a gente chama de texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque eu vou ter o posicionamento, né, o foco nas ideias, e eu vou ter a argumentação. Eu vou ter alguém tentando me convencer sobre aquela ideia que foi apresentada inicialmente ali no texto, tá? Quais são as principais características, então, desse artigo de opinião, né? A estrutura, como é que ele se forma, como é que eu faço para transformar um pensamento meu, uma ideia minha, num texto que seja um artigo de opinião. Uma das coisas que é importante, às vezes eu posso ter textos escritos em primeira pessoa, né? Então, se eu sou alguém que tem um conhecimento sobre o assunto, eu sou doutor sobre aquele assunto, eu sou alguém importante sobre daquela área, eu tenho um conhecimento sobre aquilo e as pessoas me usam como fonte de conhecimento, eu posso sim utilizar um texto em primeira pessoa. Se eu não tenho isso, se eu sou uma pessoa leiga, uma pessoa comum, no caso a gente que vai estar escrevendo um artigo de opinião, eu tento utilizar uma linguagem mais em terceira pessoa, para não parecer que eu estou sendo prepotente, dizendo que, eu penso isso, tá, mas você pensa isso da onde? De onde veio isso? Não, é a minha humilde opinião, digamos assim, né? Então, tentar utilizar um texto sempre em terceira pessoa. Mas também não está errado utilizar em primeira pessoa, mas isso vai depender muito do tema que você vai estar, sobre o que, qual é o assunto que você vai estar escrevendo. Isso vai variar bastante nesse sentido, tá? Mas ele pode acontecer em primeira pessoa e pode acontecer também em terceira pessoa, tá? Eu vou ter o uso de argumentação e de persuasão. Então, eu vou colocar posicionamentos e eu vou tentar convencer o meu leitor de que aquelas minhas ideias são as corretas, né? De que elas têm sentido, digamos assim. São assinados pelo autor, então aparece o nome ali de quem escreveu, a não ser que você esteja escrevendo um texto de opinião dentro de uma ditadura, por exemplo, e você vai esconder o seu nome, senão ele vai aparecer de forma clara, você não vai precisar utilizar um pseudônimo, digamos assim, né? A não ser que você esteja escrevendo um texto que você não queira que ninguém saiba que foi você que fez, aí você vai utilizar um pseudônimo, senão você vai ter o autor aparecendo ali, né? Como a pessoa que escreveu. Ele sempre vai aparecer em meios de comunicação, eu posso ter esse texto num jornal, numa revista, posso ter ele numa leitura de rádio, eu posso ter ele numa produção audiovisual, como a gente já viu semana passada, né? A linguagem, ela deve ser simples e clara e objetiva. Tenho esse assunto aqui, é isso que eu penso, por que que eu penso? Isso deve ser claro. Eu não posso ficar deixando a pessoa, será que é isso que ele quis dizer? Será que não é isso que ele quis dizer? Não. Esse é o meu posicionamento por causa disso, disso e disso. Isso tem que estar bem claro quando as pessoas fazem a leitura do seu texto, tá? Eu já falei sobre os temas polêmicos, né? Que são importantes também.
E outra coisa que é uma característica bem forte nos textos de opinião são os verbos no presente e no imperativo. Então, se eu estou falando de um assunto do momento, obviamente o tempo tem que ser esse, né? O presente, o tempo que tá forte ali no texto é o tempo presente. E os verbos no imperativo, que são aqueles verbos afirmativos, os verbos de ação que a gente chama, né? Como se eu estivesse mandando, dando comandos. Faça, pense, reflita. Esses são os verbos imperativos, tá? Como que é a estrutura desse texto? Então, como que eu faço a divisão ali dessas ideias, né, do tema central, de apresentar um fato e de apresentar essa persuasão, a argumentação, tá? Primeiro eu vou ter uma introdução, então eu vou apresentar o tema. A gente percebeu isso no audiovisual, né, que o Spartacus, ele coloca a questão da liberdade de expressão, o que é a liberdade de expressão para ele. E aí depois você vai ter os outros youtubers colocando os seus posicionamentos sobre a liberdade de expressão. No texto escrito isso também não muda. Então primeiro eu preciso dizer qual é o assunto, qual é o tema, do que fala esse texto. O texto fala disso, então eu vou começar apresentando qual é o assunto principal, tá? E aí depois eu vou para o desenvolvimento e depois eu vou para a conclusão. Como que isso vai acontecer, tá? No desenvolvimento é o momento, então, que depois que eu apresentei o tema, eu vou me explicar por que eu tenho esse pensamento, baseado em que eu tenho esse pensamento. Eu busquei alguma informação fora, que informações são essas? Eu busquei informações de um especialista, quem são esses especialistas, o que eles falaram. Então eu vou procurar ajuda para confirmar a minha ideia que está apresentada lá no primeiro parágrafo, que é a introdução, tá? E aí depois eu vou ter a conclusão. A conclusão ela pode ser feita de várias formas. Eu posso fazer um resumo das ideias que eu apresentei ao longo do texto todo. E eu posso também fazer uma retomada de alguma questão que eu apresentei e trazer uma reflexão para o leitor, né? Num artigo de opinião, você tem várias formas de apresentar essas ideias, né? Você pode fazer as pessoas pensarem sobre aquilo que você está dizendo, ou você pode simplesmente confirmar. É assim, é isso e pronto, e encerrou o assunto. Você não coloca para a pessoa um questionamento, você só põe uma afirmação e aí você tenta convencer ela daquela afirmação. E você pode também tentar fazer ela pensar sobre aquilo que você está dizendo, trazer reflexões, em formas de perguntas mesmo, como se você quisesse que ela pensasse sobre aquilo que você está falando, tá? Então eu vou estar identificando aqui para vocês no texto, né, algumas partes, alguns trechos, para que vocês possam entender do que eu estou falando. Então, como que eu identifico qual é o tema central, em que momento que eu identifico qual é a argumentação, em que momento em que ele usou ideias de especialistas para comprovar a argumentação dele e como que ele fez a conclusão desse texto, tá ok? Então, vamos ao texto. Então, o título é assim: A pandemia de Covid-19 e o isolamento social, saúde versus economia. Então, pelo título, já dá para a gente perceber que vai ser uma discussão entre a saúde é importante ou a economia é mais importante nesse momento de quarentena e de pandemia que a gente está vivendo. Ganha proeminência no debate atual sobre a pandemia do Covid-19 a crítica à estratégia do isolamento social. Esta se fundamenta, em essência, na ideia de que os impactos econômicos do isolamento são maiores do que os seus benefícios em termos de saúde pública. É importante a gente destacar aqui que esse texto foi escrito em março de 2020, então quando estava começando as ideias sobre isolamento. Então as pessoas ainda não sabiam muito bem qual que era a melhor sugestão, a melhor ideia no momento, se era fazer o isolamento social ou se era continuar e manter a economia e salvar o país do buraco, né? Então, você percebe que pelo título e pelas primeiras ideias aqui do primeiro parágrafo, você já consegue ter uma ideia de qual é o tema central do texto, que é exatamente discutir sobre o que é mais importante, se é a saúde das pessoas ou é a economia de um determinado país. Aí a gente chega no primeiro argumento aqui do autor. Os defensores do retorno à normalidade argumentam que os óbitos causados pelo Covid-19, como proporção do total da população, são inferiores àquelas mortes derivadas de outras enfermidades ou processos sociais, como assassinatos e acidentes de trânsito. Então ele traz o primeiro argumento, que é fazendo uma comparação, né, de que o Covid-19 não é tão, se você for comparar com outras doenças, ele não é algo tão terrível assim. Isso, lembrando sempre que o texto foi escrito em março, né? As ideias que a gente tem hoje são completamente diferentes. Mas ele traz a ideia de buscar uma referência, né, de estatísticas, de números que existem,
dentro da nossa sociedade para poder comparar. Sempre lembrando, qual é o tema central? É fazer a comparação entre saúde e economia. Então, ele traz um primeiro argumento para poder comparar essas ideias. Veja bem, você tem uma série de doenças que também causam mortes e nem por isso a gente para a vida por causa delas. Nesse momento do texto, aqui quando vocês estiverem lendo lá, vocês vão conseguir perceber isso, que esse autor ele é contra essas ideias anteriores que ele apresentou aqui. Aqui ele vai começar a utilizar a persuasão, ele vai começar a apresentar argumentos que estão se contrapondo ao que foi colocado anteriormente. Por quê? Porque aquelas ideias que foram colocadas anteriormente não são as ideias dele, não é o pensamento dele. E aqui ele vai começar a tentar convencer a gente por que aquelas ideias estão equivocadas, né? A despeito da aparente lógica dos números, o raciocínio que fundamenta a proposta de vida normal está equivocado por diversas razões. E aqui, a partir daqui, ele vai ter alguns parágrafos em que ele vai estar apresentando quais são os argumentos dele para mostrar que isso não tem sentido, que isso está errado, né? Que o isolamento social ele é necessário sim. E aí ele finaliza com a conclusão, né? Aí ele faz uma retomada, como eu falei. Você pode ter um estilo de texto em que você vai fazer uma reflexão, você pode ter um estilo de texto em que você vai fazer um resumo das ideias que você apresentou, e você pode também ter uma conclusão em que você retoma um trecho e foca naquele tema ali como principal e tenta concluir a partir daquelas ideias ali que você escolheu. Nesse texto a gente vai ver, eu coloquei só uma parte aqui do último parágrafo, né? Mas quando vocês forem ler, vocês vão perceber que ele traz uma retomada das ideias que ele apresentou, ele faz um resumo, né? Próprio início ali do parágrafo já dá pra gente perceber isso. Em síntese, não praticar o isolamento social temporário pode produzir uma catástrofe social, que por decorrência também será econômica. Então, ali depois, ao longo do parágrafo, ele vai apresentando e retomando todos os pontos que ele apresentou, para que na sequência a gente perceba que o argumento dele é o mais plausível, é o que tem mais sentido. É isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato lá pelo Classroom ou pelo WhatsApp, tá? Qualquer coisa é só chamar e pedir ajuda. A gente se vê semana que vem. Não esqueçam que amanhã a gente tem reunião no Meet às 15 horas, tá ok? Beijinho, tchau!